Estamos no pórtico de acesso ao município de Humaitá, no Rio Grande do Sul. O povoamento de Humaitá iniciou por volta de 1893. Nesta época, caboclos e índios já habitavam a região, ocupando pequenos espaços dentro da mata, próximas margens dos rios e também das campinas. O grande objetivo desses desbravadores era a busca pela riqueza através da exploração das terras, da excelente qualidade da produção de cereais, extração de erva mate e também madeiras. Já por volta de 1936 e 1937, chega ao município mais uma leva de imigrantes, alemães e italianos. Mas foram os brasileiros e os índios que aqui residiam que deram origem a esse povo pujante, trabalhador, que luta em busca do seu desenvolvimento autônomo e também sustentável. Venha com a gente conhecer um pouco mais da história do município de Humaitá, que também ficou conhecido na década de 70 como município jardim, devido às belezas naturais e à dedicação de seus habitantes em cultivar jardins coloridos. Vem conosco. Eu me chamo Arcimildo Bamberg, sou advogado há mais de 40 anos, nasci em Ibirubá, vim para o Humaitá quando eu tinha uns 3 aninhos. Aí desenvolvi minhas atividades em primeiro plano no interior do município, estudando, fui para o seminário, fiquei até 1965 no seminário de Santa Maria, Erechim e Viamão. Aí depois voltei, aí comecei a lecionar. Na época era tudo chão, né? Não tinha nem cascalho, estradas assim, cascalhadas, como se diz, não tinha. Então era poeira e muita poeira, mesmo dentro da cidade. Então nós de lá vínhamos para cá, do interior, principalmente no fim de ano, onde era a Missa do Galo, participava aqui. Isso dá uns 8, 10 quilômetros aqui até Montebello, atravessando assim, as picadas que existiam na época. Júlio Anilo Weschenfelder, 94,5 já. Não tinha igreja, não tinha salão, não tinha clube, não tinha nada. Era puro mato, em roda. E a única rua que vinha de lá embaixo era reta para Criciúmal. E uma de lá embaixo que para Três Paus. O resto era nada. Se tu caminhava assim, nas ruas, assim, não tinha rua perto ainda. Mas liso o chão, não estava de perto, tudo de chão, assim. Daí os velhos, antigamente, os Schwada e os Horn e o Pamberg, e todos aqueles velhinhos ali que hoje não vivem mais, me botaram no meio ali para ajudar, construir, coisa nada, daí fomos. Quando eles morreram, daí ficou quase tudo para mim isso ali. E depois requereram o município. O primeiro prefeito era Eugen Rodolfo Crea. É um prefeito muito bom, muito querido. Ele foi eleito 2 vezes. O prefeito me botou mais no ritmo na estrada para eu ajudar ele, porque eu não tinha nada para fazer. E ajudei ele era muito amigo meu, e daí fomos. Vamos fazer, como é que vamos fazer a igreja? Ele me disse para mim, olha, como a igreja, fomos lá, fizemos uma companhia, os velhos ainda estavam nas rodas, ali não tinha ninguém, só eu e o pai. O pai se mudou para Criciúmal, nós ficamos ali para ajudá-lo. E as ruas assim não tinha nada. Pediram para fazer a praça, e a praça tinha um baita figueira dentro. Isso não podia ter tirado. Ele era redondo assim. Daí eles estavam pedindo o que vamos fazer com esse figueira. Nós temos que tirar por erguer mais a praça.
Mas não deu, daí eles tiraram isso ali, daí fizeram aquela praça ali. Tema que teve, a igreja era tão só uma rentinha ali no lado daquela igreja que está hoje ali. Teve madeira, tinha ali uma coisa, servia para aquela época escola, aula, até eu fui ainda na aula aí um ano. Para vir missa era domingo, vinha de Criciúmal, um ou outro. Tinha freiras ali, aquele prédio está ali ainda, aquele velho, prefeitura tomou. Daí fomos na catequese ali, para a igreja e tudo. Meu nome é Arno Strauss, eu resido aqui em Humaitá, fui professor. Eu estou com 81 anos de idade, moro aqui desde 1972, aqui em Humaitá. Eu sou oriundo aqui do município de Criciúmal, mais especificamente linha Porto Alegre, Lajeado Criciúmal, onde eu nasci. Em 72, ou antes disso, eu trabalhei 2 anos em Horizontina, no Colégio Federico Jorge Logemann. De lá, eu vim para Sede Nova, era distrito de Humaitá. Pertencia, portanto, a Humaitá. Desde 68 isso, em Humaitá. Eu vim para essa cidade em 1972, dia 8 de agosto, onde comecei a trabalhar no Humaitá, no grupo escolar da sede. Bom, eu vindo de Horizontina, eu fui direto para Sede Nova, que pertencia na época, claro, ao Humaitá. Sede Nova era um lugar muito badalado, muito perigoso, diziam na época. As dificuldades na sala de aula eram que a gente dava aula para marmanjos quase, né? E nem todos queriam. E por outro lado tinha os alunos assim muito que procuravam gente principalmente do interior. Mas a gente tinha dificuldade. Imagina eu fazendo a faculdade e lecionando para o técnico em magistério, que a escola também tinha magistério, né? Vinha bastante gente de fora, de Criciúmal, vinha bastante gente estudar. As dificuldades eram bastante. Dizem os atuais professores que, graças a Deus, você não precisa entrar na sala de aula, porque modéstia à parte, mas eu era bastante enérgico, contador de piadas que incentivavam minhas aulas. Contava uma piadinha assim, que a turma parecia se acordar. E daí eu aproveitava e fazia a aula normal. Tá, eu sou Erna Dorschmidt, moro aqui já há 59 anos e tenho passagens bem assim para contar, né? Tinha poucas casas, ainda me lembro aonde, nós não tínhamos rodoviária e depois, mais tempo, faltou a água. Os poços eram de 24 metros, né? Então nós ia lá na Sanga do Seu 13 lavar roupa. Tinha o Arthur Franz, o Beno Diesel e o tintureiro ali em cima. E daí tinha umas casinhas assim, mas tudo assim separado, né? Tudo chão, né? Não tinha asfalto, nada. Eu vim com o meu marido e com 3 filhos, de Bela Vista, 3 Passos. Porque ele era um homem doente, não podia trabalhar na roça, né? Então a gente assim aventurou por outras coisas. Depois ele ficou funcionário da prefeitura e eu então assim sempre tinha meninas na minha que iam no colégio aqui, né? Foi muito difícil lá em Bela Vista porque nós não tinha filho homem, né? Só 2 filhas mulher. E depois meu pai vendeu também e comprou um moinho. E de lá, então, a gente, depois eu me casei e vim para Humaitá. Assim foi, como vamos dizer assim, altos e baixos, né? Às vezes bem difícil, né?
E assim a gente foi cada vez sempre trabalhando, mas assim era um lugar muito bom, calmo, como hoje também, né? Então a gente ficou ali. Ali tinha só o Arthur Franz que tinha venda antigamente, né? Ali tinha tudo, não é que nem hoje mercado. Aí eles compravam as coisas da colônia e tinha tudo. Mas só isso ainda hoje existe essa casa, Cornélios era onde era o Langaro, né? E depois, assim, muito difícil, daí um tempo não tinha luz, não funcionava bem e a água, então demorou até que veio. Aí eu na minha casa tenho um poço de 24 metros. Não, nós não tínhamos poço de saúde quando eu vim. Depois, mais, eu acho que uns 3, 4 anos daí, recém entrou o poço de saúde, né? E como nós tinha lavoura ali em Bela Vista, então nós tinha o rural, como a gente diz. Dali a gente ganhava um pouco. Mas assim, não tinha ir no médico. Como eles falaram esse dia, vender um boi para ter dinheiro para ir no médico. O que é? Uma charrete de cavalos. Sim, não tinha poucas crianças, né? Então a gente ia passear com essa charrete. E sábado e domingo a gente não saía, não era assim que os homens iam no boliche, não. Sábado a gente fazia limpeza e domingo descansar, né? Assim, era a minha vida. Talvez outras pessoas tiveram outra vida, né? Nós tínhamos bastante roça, daí depois, primeiro nós ficávamos na roça, mas como meu marido tinha problema, daí o médico disse 8 dias no hospital e 8 dias em casa, né? Daí nós plantamos milho aquela vez para ascar, era antigamente, né? Daí nós colhemos muito bem, daí a gente depois vendeu só o produto do que nós tínhamos, daí compramos essa casa aqui. E a lavoura então ficou, né? Daí nós tínhamos lá trigo, e o inquilino matava um porco, né? Assim a gente se defendia, né? Roque Calixto Vogel. Estou com 88 anos. Meu nome é Dulce Maria Vogel. Estou com 74 anos. Nasci aqui mesmo em Humaitá. Onde nasci antigamente não existia praticamente nem hospital. Então minha mãe teve 5 filhos, 4 eram partos normais, porque, né? E o último filho então, já havia hospital, então esse recebeu no hospital. Minha moradia primeiro fica agora uns 2 quilômetros no interior, onde meu pai tinha colônia, era agricultor. De lá que eu comecei a ir para a primeira série. Onde ficava essa escola era aqui ao lado da nossa igreja matriz. Era uma escolinha, no tempo tínhamos freiras no município, né? E essas freiras que era hoje a minha primeira professora de primeira série, faleceu agora há poucos anos, há 2 anos atrás. Então, imaginam a idade que ela tinha. Ela faleceu em Porto Alegre. Que voltamos daqui, depois da morte do tio. Então, vieram uns conhecidos do pai de lá para cá, umas famílias. E um puxa o outro, né? São Sebastião do Caí também, tudo. Onde tu nasceste, pai? Eu nasci em Caibaté, hoje é município, né? Em 50 voltamos, o pai de novo achou bonito por aqui, né? E veio atrás de uns conhecidos lá de baixo que estão morando aqui agora, né? Elfrida Chu, com 99 anos de idade. O meu é Marli Chu, com 67 anos de idade. Wie wir hier in Humaitá kommen, da haben noch schon andere Leute hier gewohnt. Sim, já tinha uns. Sim, já tinha uns, ela respondeu. Und mit wie vielen Jahren seid ihr hier hingekommen? Ja, 11 Jahre. 11 anos. 11 anos ela tinha quando veio morar para o Humaitá. E tinha alguns moradores aqui no município. Wie viel mais ou menos haben darum gewohnt? Ach, schon eine Zeit gewohnt. Denke ich,
20. Umas 20 famílias, mais ou menos, na época. Wie war das gewesen, wie ihr hierin seid gekommen? War Wald gewesen? Nicht alles Wald, weil die Stadt ist was alles Wald. Und wo wohnen im Wald drin. Und wo alles schlimm so machen? Sim. Diz que era tudo mato, né? Em Roda, aqui onde é a cidade hoje, era tudo mato. E era tudo muito difícil, porque tinha que fazer tudo à mão, né? Porque não tinha ferramentas e coisa, né? Os moradores eram todos no mato, né? Früher, wie der jung war, hat er als Hunger gelitten. Nee, das nicht. Aber es war nicht wie heute ist. Weil dann war alles so, Weniger. ja. Fome eles não chegaram a passar, mas era tudo racionado, sabe? Tudo um pouco de cada, sabe? Assim eles viviam, né? Vó, was hat ihr früher gekauft für Essen? Ja, das ist verkauft. Das war ja gewöhnlich gewesen. Da kommt aber ja gar nichts gewesen. Und dann das Bach gekauft. Ja, hat er was gekauft? Salz und Zucker und so ein Dings? Ja. Diz que antigamente, quando eles vieram para cá, aqui não tinha nada para comprar. Daí, quando alguém ia para Três Passos, daí compravam o quê? Sal, açúcar e assim, mais tarde, tecidos em metros, que daí faziam as roupas, né? Daí compravam uma peça inteira para fazer para toda a família. Tudo. Aquelas Zeichen, alles genäht. Costuravam tudo em casa. E à mão ainda, né, vó? Die Mehl musste man auch in das Fass. No moinho tinha que ir para Três Passos para moer o trigo e o milho, né, para fazer farinha. Wie lange hat das gedauert, in die Mehl, seid ihr dann geritten? Geritten? Hat das lang gedauert, von rüberkommen heim? Jo, ganz lang gedauert. Nicht den ganzen Tag? Manchmal immer, bis man das Geld gelesen hat und alles. Das hat dann auch gedauert. Demorava um dia para ir no moinho e voltar a cavalo. Por picadas, né? Vó, wie viele Kinder hat ihr? Aí, sim. Guri? Ela falou que tem 10 filhos homens, 10 guri. Und wie sind die Kinder auf die Welt gekommen? Daher ihr, ja Kinder. War schon parteira gewesen? Jo. Nee, in der Zeit war das immer noch gewesen. Primeiros tempos mais velhos não tinha parteira ainda, mas depois já tinha parteira. Wer hat dann euch geholfen, die Kinder auf die Welt zu setzen? Ja, Ihr selber? ja. Família mesmo, é. Und dann hat die Kinder immer wieder in die Plantage geholt. Ja, ja, das schon. Ela levava tudo eles na roça, daí dentro de um cesto. E a creche era o cesto e um guarda-chuva. Antigamente, que daí quando... E daí essa história ela conta seguida, que quando saía um do cesto, já tinha outro para botar no cesto, né? Que daí já tinha outro filho, né? Wie viel Mal hat ihr Fleisch gegessen die Woche über? Ja, das kann ich nicht mehr sagen. Era muito pouco. De vez em quando tinha carne. Muito pouca carne. Da war noch kein Schlachter gewesen. Nichts. Não tinha açougue, não tinha nada na época, né? Nem para comprar. E aquele had auch keins. E nem dinheiro tinha, né? Tivesse açougue, não tinha dinheiro para comprar carne. Was hat ihr gepflanzt und verkauft, dass ihr noch mehr Geld hat? Von Bohnen und zum Schoten. Feijão. Plantavam feijão e vendiam feijão para comprar as coisinhas que precisavam. Was war da für Licht ums gewesen? Was hat ihr für Licht?
querosene, uns Blättern, Hã? Fleisch, uns Schmal. Eram os lampião com banha. Ou quando tinham dinheiro compravam querosena. Não era com banha. Und die Strohsack waren mit Stroh. Os colchão eram feitos de palha de milho. Olha, meus pais, eles entraram aqui no nosso município em 1941. Vieram de Augusto Pestana. E isso, quando vieram, tinha somente 10 casas aqui em nosso município. Então, eles ficaram residindo ali onde eu nasci, mas mais uns quilômetros adiante, porque entraram, era tudo mato, né? Foram abrindo as picadas, até, dá para dizer, os primeiros vizinhos eram de 1 quilômetro, 2 quilômetros. O pai dessa abertura, onde é que eles foram fazer a primeira casinha, eles eram o primeiro comprador de um rádio, né? Então, na semana, primeiros dias que eles inauguraram, que começaram a ouvir a rádio, convidaram os vizinhos mais perto. Eu sei dizer que a mãe, quando ela vivia, ela nos contava que o pai dizia que eles tinham matado 2, 3 frangos e aquilo fizeram galinhada, todos vinham porque não existia rádio, né? Então eles se juntavam, era a maior alegria, cantavam e escutavam aquele rádio, né? E aí sei dizer que foram pobrezinhos, vieram de carroça, levaram 3, 4 dias para morar aqui em Humaitá, né? E ali começou aos poucos, né, evoluir, que por fim ele veio morar uns 1000 metros para cá, e onde ele foi residir, onde era a terra dele, ele tinha até um campinho de carreira, onde eles corriam carreiras fins de semana. Claro. E hoje é o quê? A parte onde é que eles tinham esse campinho, ele vendeu, ficou sendo o nosso cemitério municipal, né? Então a terra onde hoje é o cemitério pertencia ao meu pai, né? O pai, aí ele, de lá da colônia, no decorrer dos anos, ele resolveu vir morar para a cidade. Então ele tinha a rodoviária primeiro tempo, depois ele tinha a Casa Paulista, que era um dos comércios bastante movimentado. Eu trabalhei 14 anos lá, e assim posso dizer, meu marido, que ele também, o comércio onde ele trabalhava, era um dos primeiros comércios. Antes era o seu Arthur Franz e depois era o seu Saip, como é que era o nome do vô ainda? O vô Saip, pai do Afonso. Sim, também não me lembro mais. Não tenho lembrança, mas tudo bem. Era um dos primeiros. E depois ele foi deixando o comércio para os filhos. E um desses filhos se tornou cunhado do Roque, né? Casou com a irmã dele. E essa loja, quando o Roque voltou do exército e seminário, ele fez 2 anos, né? Então ele abraçou a sociedade, ele com a irmã dele, com o cunhado. E ali a gente casou e eu saí do meu comércio, fui com ele, no comércio dele, que era mais, como é que eu vou dizer, secos e molhados, e mercadoria assim também, tecidos em metro. E compra de produtos coloniais, né? Isso. Meu cunhado era motorista, muito bem. O difícil era vender à vista, né? Porque tinha que ter o caderno para marcar, porque vendiam o produto e vinham pagar, né? Mas assim, era normal, tinha pessoal fiel, né? Não dá para dizer que tinha um enganador lá junto, né? Vocês estão pendurados hoje ainda. Estamos. Mas assim, tudo bem, né?
Daí o pai ficou ali, daí fomos morar lá embaixo, na pobreza. Sabe, não era a riqueza que a gente... O pai trouxe das colônias velhas meio saco de feijão para plantar ali. E daí ele foi plantando ali, é uma área assim. E quando estava nascido, já estava grande assim, vieram os cafunhotos. E daí, 2 anos vieram os cafunhotos. O pai sempre chamava nós cedo, tinha que... Os cafunhotos ficam chucros, com a bandeirinha, toquemos eles levantaram lá, sentavam lá, mas somos entre 14 irmãos nós. E tinha uma trinca, uma ali tocava eles ali em cima. E de noite, eles foram todos nos arvoredos, e lá comendo de novo. Eles não param de comer. É de 17 para 18, por ali. Era rapaz, eu me lembro. Linha Schwada ali embaixo. Schwada. O clube foi o seguinte. Então eu já estava morando lá embaixo, já tinha uma junta de boi forte. E para aparelhar este prédio, este chão ali, viemos ali com os bois, com arado, flochemos a terra e depois com planchão, os bois puxavam a terra para lá. Naquela época, é um clube muito religioso, cada um tinha sua carteirinha. Cada um tinha sua carteirinha, não? E entrava ali nos bailes, sem traje, fora. Com traje, bem direitinho, com respeito, e dançava meio apertado, ele já vinha. Ó. Assim era naquela época. Mandava, ele xingava. Na Cascata, a escola lá, estava 8 anos residente lá. O município de Humaitá está localizado no noroeste do Rio Grande do Sul, a 467 quilômetros da capital Porto Alegre. O município conta com 4.861 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE de 2022. O nome Humaitá está ligado a 2 versões. A primeira, que existia uma tribo indígena na região cujo cacique se chamava Humaitá. E a segunda, homenagem à passagem e vitória da frota Humaitá quando da Guerra Brasil-Paraguai, que ocorreu com a conquista da poderosa fortaleza em 25 de junho de 1868. Hoje, Humaitá constitui uma estrutura privilegiada, organizada, bem estruturada e com uma qualidade de vida invejável. Humaitá completou neste ano de 2024 65 anos de emancipação. Fundada em um período de grandes desafios, Humaitá nasceu do sonho dos seus pioneiros. E ainda hoje, seus moradores, com suas narrativas, lembram dos desafios e também das conquistas para o desenvolvimento do município de Humaitá. Eu sou Edivino Thalheimer, nascido no município de Criciúmal, em 30 de setembro de 1955. Meus pais, Lauro Thalheimer e Olivia Thalheimer. A gente veio para o município de Humaitá, eu tinha 10 anos. Meus pais sempre foram da agricultura e pecuária. Então, a gente vinha do interior, a pé, na época, para estudar aqui na cidade de Humaitá. Primeiro na escola municipal, depois no Fernando Ferrari, que era uma escola particular, no caso. Eu fazendo contabilidade, surgiu um concurso para a criação do brasão do município de Humaitá, através do prefeito Eugen Eugênio Kreyer, e a gente conseguiu, então, criar grupos na própria escola e foi, então, feito os desenhos, os primeiros desenhos a lápis, que eu fui um dos contemplados na época, né? E isso foi no ano de 1973. Como surgiu
a criação do brasão. Eu, pensando na agricultura, logo vi que nós tínhamos soja, nós tínhamos trigo. Também, depois, a gente morava na beira do rio Lajado Grande, onde se encontra a cascata. E a gente, lembrando disso, colocamos a natureza, então, né, que a água, a cascata, as matas também que nós tínhamos, né, na época, que hoje está pouco, né? E assim a gente foi criando. E no final das contas, isso foi feito, eu, Edivino, fiz isso como no papel com lápis preto. Em seguida, tinha uma senhora Lúcia Kremer, que trabalhava na Secretaria da Educação, que então colocou as cores. E então assim se criou o brasão de Humaitá. Em 59 se emancipou. Eu tinha meus 9 anos, recém, e o Roque seus 23, mais ou menos. Tu fazia parte do primeiro time de futebol, que ele talvez não se lembra, mas lembra, né? Internacional. Sim, e tudo. Eu fui um grande esportista, vou dizer grande, né? Porque jogava qualquer, não tinha tipo de jogo que não tinha aprendido, né? Então era aqui, né? E foi tudo. Era o divertimento do fim de semana? Sim, domingo, futebol para fora, né? Aqui em casa, vôlei, pimpão, tudo aquilo, né? E no clube, pai? Bolão, o bolão era também, né? Eu nunca fui tocador mesmo, nunca fui músico. Eu, desde há muito, o meu pai tinha um violino. Então, ele tinha um violino, mas não sabia tocar, ele não tinha ouvido e nem voz favorável. Então, eu sempre gostava e comecei já de solteiro. Nas férias, tocava um pouco de violino. Não especificamente por causa do instrumento, mas assim pela minha voz. Hoje eu sou meio rouco, mas a minha voz me favoreceu para trabalhar em diversos corais, já desde criança. E aqui em Humaitá não foi diferente. Eu conheci logo um professor de música, seu Anselmo Ernesto Klassen, meu vizinho, muito boa pessoa, muito ligado à igreja católica. E eu mesmo sendo de outra religião, eu sou evangélico luterano, então mesmo sendo de outra religião, eu participava no coral das igrejas, né, da igreja. O próprio professor esse, Anselmo Ernesto Klassen, ele fundou um coral municipal. Foi fundado o coral municipal, mas só em canto, questão de canto, né? A gente cantava. Então eu cantei muitos anos, inclusive, essa música, esse canto da abertura do programa da prefeitura, sábados de manhã. O coral, eu sou participante, eu cantava no baixo. A música me fez participar de certos grupos também. Enfim, eu gosto muito do violino, né? Eu não sou mestre na música, mas eu sempre gostei. Daí eu vim aqui, alguma coisa eu tinha que fazer, né? Porque meu marido na prefeitura era pouco. E daí eu fiz um curso com a dona Irce. Daí eu virei costureira. Mas eu sempre tinha aquelas meninas comigo. Naquela época tinha o colégio aqui, na fora não tinha. Sempre 2, 3 meninas. Durante a semana, então sexta-feira iam para casa, né? Ainda hoje elas estão por ali.
Não ia para o Mato Grosso, mas eu tenho um filho lá em cima da Lismã, lá não é frio, mas não é para gente do sul. Eu não me acostumei. E daí eu vim morar com meu filho aqui, mas ele depois estava quase 7 anos internado, né? Daí a gente passou, mas graças a bom Deus, né, que deu tudo certo. Mas sim, a gente sempre foi bem atendido. Assim ficou muito melhor depois que o posto de saúde, né? O SUS, mas primeiro era bem difícil, né? Mas hoje eu acho assim que é um paraíso para as pessoas. Porque se eles fossem passar o que a gente passou, nunca. A gente não pode contar tudo, porque antigamente as famílias eram humildes, pobres, né? A gente não tinha assim dinheiro, né? Mas hoje em dia tem emprego, quem quer trabalhar tem emprego. Eu acho assim o tempo muito bom. Pelo que a gente passou quando a gente era criança, né? Nós viemos de Três Passos e depois fomos para Campo Novo, trabalhando, voltemos, até que nós agarramos a estrada de Humaitá. Estava o jardim. O jardim era nosso prefeito. Era tudo nas costas. Aí no comércio, né, não tinha mercado, não tinha nada. Nada. Cavalo, às vezes, né, levava as crianças a cavalo. Não, eu vinha sempre no Humaitá. Um levava para o outro, um ia passear na casa do outro, levava com os causos, passava horas contando causos, né? Alegre que estava no tempo. Nós comprávamos açúcar e sal, erva, só. Não, mas nós tínhamos, né? Nós plantávamos, colhíamos. Era assim, era igual. Tinha que comprar, né? Tinha que comprar os cortes de metro na mão, nós fazíamos. As camisinhas para as crianças e para a gente também. De noite, tarde da noite, costurando. A querosena nós não tínhamos, nós fazia de banha, aquele catiçado de banha, né? Botava fogo, fazia. Ali nós trabalhávamos. A emancipação do município de Humaitá ocorreu em 59. Nós morávamos em Monte Belo, que pertencia a Humaitá, e onde o meu pai participou também assim, nas comissões do interior para a emancipação do município de Humaitá. Então, de lá, o município foi se desenvolvendo. O município é bom de morar, é a cidade bem organizada, bem distribuída, avenidas largas, né? E então, hoje, já está com 60 e poucos anos de atividade o nosso município, né? Então, no início, quando eu estava estudando, eu até tenho uma lembrança assim bem legal que nós nem quadra de esporte não tínhamos na escola, era simplesmente o prédio que foi construído. Aí o que nós fizemos como alunos na época? Foi feita uma campanha da garrafa para nós comprar o material e construir uma quadra de esportes para nós ter alguma atividade física e futebol, né, também. Então, através disso, da campanha da garrafa, que nós construímos a primeira quadra de esportes que fica hoje atrás da CNC aqui, da Escola Fernando Ferrari, que é a antiga CNC, né? E também assim, a dificuldade que nós tínhamos na época, a gente caminhava 5 até 10 quilômetros para vir à escola. Eu lembro tão bem, meus pais na época então moravam ali no Erval Grande, na Olaria Thalheimer, e a gente vinha às vezes 2 vezes a pé, porque tinha aula de manhã e tinha aula de tarde. Então a gente vinha na parte da manhã, ia para casa, almoçava, retornava à tarde de novo para continuar os nossos estudos.
Então era uma dificuldade. Antigamente era força, era benzedeira, mas todo mundo ia lá em casa se benzer. Depois eu achei demais. Vou benzer só as crianças agora. Eu aprendi com a minha avó. Perpétua o nome da velha. Ela aprendeu, acho que ela aprendeu com a Perpétua e depois tinha a avó dela ainda que ensinou ela. Era Maria de Souza. Quando precisavam, pulavam no cavalo e iam buscar ela de vereda. Faziam beijo com água, com fogo. O sabuguinho sempre assim, por dizer. O Humaitá, né, começou realmente assim, sem muitos recursos, porque é cidade nova e se desmembrou também no desmembramento dos outros municípios que veio de Campo Novo, e eu acho que Criciúmal uma parte, não veio muito recurso. Daí tiveram que começar tudo praticamente da estaca zero, mas foi se desenvolvendo e o município assim, bom demorar. Hoje já temos a cidade toda asfaltada praticamente, os acessos também de asfalto, que demorou muito tempo, né, para ter acesso asfáltico para 3 passos. A história de Humaitá também se confunde com as belezas naturais. Estamos aqui na principal beleza natural do município de Humaitá, que é o Balneário Cascata. Localizado a 3 quilômetros da sede do município, Balneário Cascata conta com o rio Lajado Grande, que proporciona essa beleza com uma queda em torno de 15 metros verticalmente. Aqui as famílias e a comunidade local e regional se reúnem para contemplar a natureza. Vamos acompanhar um pouquinho mais dessa beleza natural localizado no município de Humaitá. Então, aqui nós temos o nosso brasão, é uma marca que a gente deixa para vocês. Foi criado em 1973 e vai durar para sempre, acredito que sim. E eu acho que sempre vamos lembrar, eu principalmente, e deixo para vocês jovens, da lembrança do nosso querido município de Humaitá. Tu te kent hier in Humaitá wonen? Ik mag wonen zo. Hier. Tu te kent hier wonen? Ja. Ela sempre morou aqui, sempre gostou de morar aqui e gosta ainda de morar. Wo, was steht ja gern sagen von die Jungenheit, was gar nicht wissen, was das war im Wald wohnen, oder nicht? Nein, die wissen das dann nicht. Die Menschen. So wie wenn ihr wollt sagen, was der Junge, was das früher war, wie das war und alles. Ja, war so nix gewesen. Hat sie doch von jetzt alle. Das ist ja auch nicht immer so. Ela disse que antigamente não tinha nada, né? E hoje em dia os jovens têm tudo, né? Não falta nada para eles. Só que ela não consegue se expressar direito como ela quer falar, né? E é uma bênção de Deus e é muito gratificante a gente ter essa avó conosco aqui em casa, que é para a gente poder cuidar dela, porque é incrível as histórias que ela ainda conta para a gente. E o convívio que a gente tem com ela, porque ela sempre está bem. Alguém pergunta, como está a avó? Eu estou bem, ela responde. Então isso é muito bom, porque muitas pessoas não sabem mais as histórias de antigamente, né? Então agora a gente sabe o valor que tem uma pessoa com essa idade junto com a gente. Porque é muito bom, bom demais. E ela, graças a Deus, está muito bem.
apesar dos seus 99 anos, mas está lúcida. É difícil ela não saber nada, não conhecer alguém, mas geralmente ela conhece as pessoas. Tchau! Fala assim. Tchau. Eu tenho para dizer que eles têm que pegarem uma ideia boa agora, né? Estudar e respeitar a mãe e pai, aproveitar a vida. É isso aí. Muito bem. Eu gosto de morar ali. Estou muito bem aqui. Muito, muito, muito gosto do Humaitá. Eu saio daqui quando eu moro. Não vou sair. O Humaitá é muito... Agora, se sai ali na cidade, isso tem idosos, tem mulheres, tem moças, tem rapazes, já gritam logo. Oi, vovô, como vai? Como está? Oh, gritam. Então, muito amigo. Ali na cidade, eu sou 100. Muito amigo de todos eles. Graças a Deus. O Humaitá é para mim a família. É uma família, o Humaitá. Porque não tem, desde início até agora, nunca não briguei, nunca não fez arte, nunca não fez, sempre amigo de todo humaitense. Se chega no prefeito, chega na, tudo lá, sempre me ama bem, me gostam de gente. E eu gosto deles também, porque a gente não é daquela gente que existe muitas vezes errado, mas o Humaitá, para mim, é uma família boa, que eu sempre amo até na minha vida. Era muito difícil, a gente não pode contar tudo isso depois. Mas era muito difícil. Eu não quero contar quando nós vimos em Bela Vista o que a gente passou lá. Nós não tinha fogão, até que eles se organizaram também, né? E colheram. Daí a gente tinha o fogo assim no meio do chão para fazer as comidas. Até que veio um fogão, acho que demorou 3 meses. E assim a gente batalhava, né? Mas conta isso hoje para alguém, eles não vão acreditar. Tinha um galpão bem grande, assim. Então, assim, isso a gente trouxe da Colônia Velha, de Roca. As camas, tudo. Mas naquela época tinha só um ônibus que vinha de lá. Daí a gente não podia trazer muito, né? E de Roca até aqui em Bela Vista nós levamos, acho que nós saímos terça-feira e chegamos sexta-feira de noite ali. Tudo era terra vermelha, chuva, e aqueles ônibus de casa pobre, aqueles, não sei se vocês já lembram disso. Daí eu sei que nós ficávamos no ônibus. Então a última noite nós ficávamos em Ijuí, lá meu pai tinha um tio. E lá então nós fomos pousar, e outro dia, imagina, de Juí até Bela Vista, até noite. Caixão de palha. Os travesseiros, nós tínhamos ganso, pato e como é que se chama essas? Daí a gente fazia daquelas penas, eram os travesseiros.
Não, quando nós íamos no colégio era 15 de novembro, sempre era daí, a gente já ficava contente, aquela festa, né? Era a única festa que a gente ia, né? E antigamente era da primeira série até a quinta série, tudo no colégio. E assim, depois quando a gente casou, a gente não foi assim muito, não era assim que a gente saía para baile, isso não tinha. Tinha um baile do ano em Bela Vista. E ali então a gente ia, mas um baile. Eu já tinha 17 anos, eu não podia ir nem sozinha no baile. Pai e a mãe iam junto. Sim, eu fico muito contente, muito feliz. Esses anos que eu estou aqui, a gente sempre foi ajudada, né? E para os próximos anos eu espero que a juventude também, uma vez se encontre com a verdade, né? Para fazer um trabalho justo e também pensar nos idosos, né? Eu vivi 45 anos em sala de aula, né? Praticamente 45 anos eu fui professor. Então eu formei muita gente, quer dizer, muita gente passou por mim, pelas minhas mãos. Tenho até muito prazer e satisfação. Hoje, quando eu saio, é só professor, professor e professor. Por fim, quase toda a comunidade foram meus alunos. Então, o Humaitá, eu acho que a metade foi aluno meu. Então, para mim é uma alegria enorme. Eu era bravo, exigente, né? E mesmo assim, as pessoas, já com mais idade agora, gostavam. Dizem que gostavam muito das minhas aulas. A época é outra. Sei que não é fácil a trajetória de ser mestre, professor, né? Porque além de ser mais difícil o contato com os alunos, também os próprios governantes não valorizam o magistério. Então esse é outro motivo que deveria, para incentivar os atuais professores, eu diria, continuem amando a profissão como sempre. Um dia a gente acredita que os governos também vão valorizar mais os nossos educadores. Olha, em primeiro lugar, os desafios que essas pessoas no começo para a criação do município tiveram, houve muito sacrifício, muitas horas de pensar, reuniões e também para apresentar propostas para a criação desse município. Então houve um sacrifício dessas pessoas. Houve pessoas que se interessaram e hoje o resultado está aqui. Então, para essas pessoas mais jovens, que eles devem levar para si e para a vida deles, que se querem conquistar alguma coisa, se querem conquistar, precisam de esforço, precisam de sacrifício, precisa de dedicação e de muitas renúncias, senão não consegue. Não se ganha de graça as coisas, tem que ser trabalhado e no trabalho, na dedicação, se vence e também daí é uma satisfação melhor porque foi trabalhado, foi dedicado e deixou suas marcas no desenvolver das atividades para a formação de uma nova sociedade. Ao longo deste documentário, acompanhamos relatos da rica e diversificada história de Humaitá, um município que, desde suas raízes profundas, revela a resiliência e a determinação de sua gente. Desde os primeiros dias de colonização até os desafios contemporâneos, Humaitá se ergueu como um símbolo da superação e inovação. Hoje, Humaitá não é apenas um lugar de memória e orgulho,
mas um exemplo de que, com dedicação e união, é possível enfrentar os desafios do presente e construir um futuro promissor. A história da cidade é uma narrativa de perseverança e esperança, uma inspiração para todos que acreditam na força das comunidades e na importância de preservar suas histórias. E assim, a história de Humaitá segue, um capítulo de cada vez, com a promessa de novas conquistas e desafios a serem superados.